Prepare a sua lista, porque esta será uma das semanas mais movimentadas de agosto nos serviços de streaming. Entre os dias 18 e 23, teremos séries inéditas, novas temporadas, produções turcas, romances, ação, suspense, terror, ficção científica e vários filmes conhecidos chegando aos catálogos. E tem um detalhe importante: um único dia concentra mais de 10 novidades. Por isso, fique até o final, porque algumas produções interessantes podem acabar passando despercebidas no meio de tantos lançamentos. Já deixa o seu like, inscreva-se no canal e comenta qual plataforma você acredita que vai apresentar a melhor programação desta semana. Agora, sem mais enrolação, vamos começar. Começando pelo dia 18, a Netflix estreia Que Fria. A produção acompanha um grupo de celebridades que troca o conforto da rotina por uma experiência completamente diferente nas montanhas cobertas de neve da Coreia. Eles precisam enfrentar temperaturas extremas, cansaço, medo e os desafios de uma verdadeira expedição, descobrindo na prática por que tantas pessoas estão dispostas a testar os próprios limites apenas para chegar ao topo. A proposta mistura aventura, convivência e superação em uma experiência bem diferente das séries tradicionais. Também no dia 18, a Netflix adiciona as 7 temporadas de SEAL Team. A série acompanha Jason Hayes e os integrantes da Bravo Team, uma unidade de elite da Marinha dos Estados Unidos enviada para algumas das operações militares mais perigosas do mundo. Além das missões, a produção mostra as consequências físicas e emocionais dessa rotina, e como a vida constantemente cercada pelo perigo afeta os soldados e suas famílias. Com 7 temporadas chegando de uma só vez, é uma ótima oportunidade para quem gosta de ação militar e ainda não começou a série. No Prime Video, chega a primeira temporada de Aqueles Prestes a Morrer. Ambientada durante o Império Romano, a história mergulha no universo dos gladiadores, das corridas de bigas e dos enormes espetáculos usados para entreter uma população cada vez mais descontente. Por trás das arenas, existe um mundo dominado por corrupção, dinheiro, apostas e disputas políticas, enquanto diferentes personagens tentam sobreviver e conquistar poder. Anthony Hopkins está entre os grandes nomes do elenco. No dia 19, a Netflix recebe as 2 primeiras temporadas de Fatma Gul, A Força do Amor. A novela turca acompanha Fatma Gul, uma jovem cuja vida é completamente transformada depois de sofrer uma violência brutal. Enquanto pessoas poderosas tentam esconder o crime e proteger os responsáveis, ela precisa encontrar forças para reconstruir a própria vida e lutar por justiça. É uma história marcada por trauma, relações familiares, segredos e principalmente pela transformação de sua protagonista ao longo dos capítulos. No dia 19, estreia 15 Dias, filme baseado no livro de Vitor Martins. A história acompanha Felipe, um adolescente sensível, apaixonado por cultura pop e acostumado a enfrentar provocações por causa da própria aparência. Durante as férias, ele planeja passar os dias em casa, assistindo às suas séries favoritas e evitando qualquer contato com os colegas da escola. Seus planos mudam quando Caio, o vizinho popular por quem teve uma antiga paixão, precisa morar em sua casa durante 15 dias. A convivência aproxima os dois e obriga Felipe a enfrentar inseguranças, sentimentos e lembranças que sempre tentou esconder. No Prime Video chega O Bad Boy e Eu 2. Drayton e Dallas continuam juntos, mas o relacionamento começa a ser colocado à prova. Enquanto ele tenta se recuperar de uma lesão que pode mudar seu futuro no futebol americano, Dallas precisa decidir até onde está disposta a abrir mão dos próprios sonhos como dançarina. Com os dois seguindo caminhos diferentes, a continuação coloca amor, distância e escolhas pessoais no centro da história. Outra estreia do Prime Video é Ardente Vingança. A produção acompanha 2 irmãs em uma jornada marcada por vingança e acontecimentos dolorosos envolvendo o passado da própria família. O desejo de acertar contas coloca as personagens diante de situações cada vez mais violentas, enquanto antigas feridas começam a retornar. O filme mistura drama familiar e vingança em uma história sobre as consequências de carregar traumas por tempo demais. Também chega The Moment, produção protagonizada por Charlie XCX. Ela interpreta uma estrela pop vivendo justamente o momento em que sua carreira alcança um novo patamar. Enquanto prepara uma enorme turnê, a cantora começa a sentir a pressão da fama, das expectativas da indústria e das pessoas ao seu redor. O filme funciona como uma sátira do mundo da música e dos bastidores da fama, explorando ambição, ego e os excessos que acompanham o sucesso. No Paramount Plus, chegam as 2 temporadas de Joe, um cara comum. Joe Washington leva uma vida aparentemente normal trabalhando como encanador em Pittsburgh. Tudo muda depois da morte do pai, quando ele descobre que o homem escondia uma vida secreta e havia roubado milhões de dólares de criminosos perigosos. O problema é que essas pessoas acreditam que Joe sabe onde o dinheiro está.
Sem qualquer experiência nesse universo, ele acaba envolvendo amigos e familiares em uma busca desesperada pela fortuna antes que os criminosos cheguem até eles. No dia 20, a Netflix estreia a série policial Sacrifício de Sangue. 2 policiais são assassinados depois de responderem a uma ocorrência em uma casa de veraneio. Pouco tempo depois, outros integrantes da polícia começam a ser perseguidos, indicando que os crimes fazem parte de uma sequência planejada. Responsável pela investigação, o detetive Thomas percebe que precisará trabalhar com Alfred, seu pai distante e um antigo investigador já aposentado. A difícil parceria entre os dois revela segredos familiares, enquanto eles tentam identificar o assassino e impedir que uma nova vítima seja escolhida. Também no dia 20, chega a 5ª e última temporada de Outer Banks. Depois de enfrentarem caçadores de tesouros, criminosos e diferentes tragédias, os Pogs entram na fase final de sua aventura. Os novos episódios deverão explorar as consequências das decisões tomadas anteriormente e conduzir John B., Sarah, Kiara, Pope e os demais personagens ao encerramento da história. A amizade do grupo continuará sendo colocada à prova diante de novos inimigos, perdas e descobertas. Para quem gosta de velocidade, a plataforma também adiciona Gran Turismo de jogador a corredor. Inspirado em uma história real, o filme acompanha Jen Mardenborough, jovem apaixonado pelo videogame Gran Turismo, que recebe uma oportunidade praticamente impossível: transformar sua habilidade nos jogos em uma carreira no automobilismo profissional. David Harbour e Orlando Bloom também aparecem no elenco. Fechando as novidades da Netflix no dia 20 está S.I.X. A série japonesa acompanha Ichito Shimotori, um terapeuta sexual que ajuda seus pacientes a enfrentar problemas íntimos que muitas vezes eles não conseguem compartilhar, nem mesmo com as pessoas mais próximas. Ele escuta diferentes histórias sobre relacionamentos, inseguranças e desejos, mas existe uma ironia. Enquanto ajuda os outros, Ichito também esconde um problema pessoal que não consegue resolver. A produção mistura drama, relacionamentos e temas pouco explorados nas séries tradicionais. E chegamos ao dia mais movimentado da semana. O primeiro é Wicked, musical que apresenta a história de Elphaba e Glinda muitos anos antes dos acontecimentos de O Mágico de Oz. As duas jovens se conhecem na Universidade de X e, apesar das personalidades completamente diferentes, desenvolvem uma amizade intensa. Entretanto, as decisões do mágico e os conflitos políticos de Oz fazem com que elas sigam caminhos opostos. Cynthia Erivo interpreta Elphaba, enquanto Ariana Grande vive Glinda. O longa combina fantasia, amizade, romance e grandes números musicais. Também chega o filme mexicano La Captura, dirigido por Chava Cartas e estrelado por Alfonso Herrera e Noé Hernández. A trama acompanha integrantes das forças de segurança envolvidos em uma operação que começa com a localização de um veículo roubado. O caso aparentemente simples se transforma em uma missão muito maior e mais perigosa. Outro grande clássico entrando no catálogo é Um Sonho de Liberdade. Tim Robbins interpreta Andy Dufresne, um banqueiro condenado pelo assassinato da esposa e enviado para uma prisão onde precisa aprender a sobreviver a uma realidade completamente diferente. Durante os anos encarcerado, ele desenvolve uma forte amizade com Red, interpretado por Morgan Freeman, enquanto continua acreditando que sua vida ainda pode mudar. Os fãs de ação também terão uma verdadeira maratona da franquia Missão Impossível, com 5 filmes entrando juntos no catálogo. Missão Impossível, Missão Impossível 2, Missão Impossível 3, Missão Impossível, Protocolo Fantasma e Missão Impossível, Efeito Fallout. Outra adição é Efeito Colateral. Arnold Schwarzenegger interpreta Gordon Brewer, um bombeiro que perde a esposa e o filho durante um atentado terrorista. Insatisfeito com a demora das autoridades, ele decide buscar pessoalmente o responsável e acaba entrando em uma jornada perigosa de vingança. A Netflix ainda recebe Deuses e Generais. Ambientado durante a Guerra Civil Americana, o filme acompanha algumas das figuras militares mais importantes do conflito e mostra batalhas, estratégias e decisões que ajudaram a definir os primeiros anos da guerra. No Prime Video, a grande estreia do dia é Na Zona Cinzenta. Henry Cavill e Jake Gyllenhaal aparecem em uma história de ação envolvendo uma missão para recuperar uma enorme fortuna roubada. O plano deveria ser executado de maneira precisa, mas rapidamente se transforma em uma operação cheia de perseguições, traições e alianças que podem mudar a qualquer momento. Isa Gonzalez também integra o elenco. Na HBO Max, chega Possuída no Deserto. Ambientado no Arizona de 1849, o filme acompanha um médico viúvo que atravessa uma região devastada por uma epidemia ao lado de uma mulher recém-liberta e sua filha. Quando rumores começam a afirmar que a menina estaria ligada a forças sobrenaturais, a viagem se transforma em uma luta contra a violência, intolerância e uma possível presença maligna. A produção mistura faroeste e terror sobrenatural. A HBO Max também estreia a segunda temporada de Galera FC.
Elton Jr. retorna ao Brasil tentando reconstruir sua carreira no futebol. Mas um processo envolvendo seu antigo clube europeu impede que ele volte imediatamente aos gramados. Sem jogar e enfrentando problemas financeiros, ele e as pessoas ao seu redor precisam encontrar uma maneira de recuperar sua imagem e colocá-lo novamente em evidência. No dia 22, a Netflix adiciona Armadas e Perigosas. Sandra Bullock interpreta uma agente do FBI extremamente rígida que precisa trabalhar ao lado de uma policial de Boston vivida por Melissa McCarthy, conhecida justamente por ignorar regras e resolver os problemas do próprio jeito. As duas têm personalidades completamente opostas, mas precisam encontrar uma maneira de cooperar para derrubar um perigoso criminoso. No Prime Video estreia Os Estranhos, capítulo final. Depois de tudo o que enfrentou nos capítulos anteriores, Maya continua presa ao pesadelo provocado pelos assassinos mascarados. Agora, a história caminha para o confronto definitivo. Enquanto novas ameaças aparecem, Maya precisa decidir até onde está disposta a ir para finalmente colocar um ponto final na perseguição. O filme encerra a nova trilogia de Os Estranhos. E fechando a semana, a Netflix recebe Mickey 17. Robert Pattinson interpreta Mickey Barnes, um homem que aceita participar de uma missão de colonização espacial como um funcionário descartável. Sempre que Mickey morre durante alguma tarefa perigosa, uma nova versão de seu corpo é criada com praticamente todas as suas memórias. O problema começa quando Mickey 17 sobrevive a uma missão em que deveria ter morrido e retorna para descobrir que Mickey 18 já foi produzido. Agora existem duas versões da mesma pessoa ao mesmo tempo, algo que deveria ser impossível dentro daquele sistema. Dirigido por Bong Joon-ho, de Parasita, o filme mistura ficção científica, humor sombrio e uma discussão bastante peculiar sobre identidade, exploração e o valor atribuído à vida. E esses foram os principais lançamentos que chegam aos serviços de streaming entre os dias 18 e 23 de agosto de 2026. São mais de 20 novidades, passando por ação, romance, suspense, ficção científica, terror, produções turcas e grandes filmes retornando aos catálogos. Agora eu quero saber, qual desses lançamentos você pretende assistir primeiro? E qual plataforma apresentou a melhor programação desta semana? Deixe sua resposta nos comentários, curta o vídeo e inscreva-se no canal para acompanhar toda semana os principais lançamentos dos streamings. Até o próximo vídeo!